Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um grande episódio do nosso TurboCast. Meu nome é Yuri Turbo e nós estamos aqui a fazer mais uma grande entrevista, dessa vez com um grande amigo nosso, que vejam se vocês conseguem adivinhar. Ele começou no kart, onde ele construiu uma base sólida como piloto, correu na Europa por várias temporadas em categorias de base, foi campeão de algumas corridas na Eurofórmula Open, Fórmula 3 europeia, várias vitórias em pódios em campeonatos como a Fórmula Renault, F3 e também GT. E desde 2020 passou a competir e passou uns aninhos aí na Stock Car. Já correu em várias equipes de grande nome e também agora tem experiência em corridas de longa duração e atualmente corre na Porsche Cup. Seja bem-vindo, meu caro amigo Thiago Vivacqua. Obrigado aí pelo convite, estou conhecendo o teu novo estúdio agora, né? A gente se conheceu aí ano passado no Velocitar, né? Depois de eu ter feito minha primeira corrida da Porsche Cup, então obrigado aí pelo convite, né? De um reencontro. Vamos começar agora com o nosso primeiro quadro, que é o nosso clássico da largada à vitória, onde a gente pergunta sobre a sua carreira, sobre a sua vida e outras coisas para o pessoal te conhecer melhor. Então, para a primeira pergunta, como é que tá indo aí a nova temporada da Porsche Cup para você? Tá sendo boa, eu já tive, né, o contato desde 2023, quando eu corri não o campeonato sprint, mas endurance. Eu já tinha um pouco o contato ali do Porsche Cup, não tanto, e acabei por estrear na sprint o ano passado, se não me engano era a terceira etapa do campeonato, que era no Velocitar, e esse ano é o meu primeiro ano, digamos, full completo, né, na sprint e também na endurance. Vai ser, na verdade, o meu programa completo mesmo da Porsche Cup. Muito pela legal. Primeira vez. Então está sendo uma experiência boa, já conquistamos bons resultados nas duas primeiras corridas, já ganhamos esse ano uma corrida, o que é importante, né? Isso sempre transforma em algo positivo para o resto do campeonato. E é isso, agora a gente está indo essa semana para a primeira corrida aqui em Interlagos, né? Que é a terceira etapa da Porsche Cup, e bem animado, né? Tenho bom histórico aqui na corrida desde o ano passado, que eu já ganhei. Então, acho que a gente está indo bem animado aí para esse fim de semana. Como muitos sabem, você começou no kart muito cedo. Como é que foi esse começo no kart até o seu primeiro título em uma idade muito nova? Eu comecei no kart, eu tinha 6, 7 anos, né? Por até engraçado que seja, o primeiro kart que eu andei era nada menos que o primeiro kart do Nicolas, do Costa. Pô, muito legal. Então, né, até porque ele também é do Rio, meu conterrâneo. Então a gente sempre teve essa, né, conexão ali. E acabou sendo ali com, se não me engano, era 7 anos de idade. Não foi de momentâneo que eu continuei no kart. Eu tive um período entre os 7 a por volta de 9 anos de idade ali, eu tive que parar no kart, né? Eu parei, meu pai também, meus pais não tinham uma condição financeira, porque o kart é extremamente caro, então eu tive esse período que eu tive que parar, e voltei a correr com 9, 10 anos de idade, e desde então, quando eu comecei, voltei, né, em 2007, a andar de kart na categoria cadete, tudo. E 2008, logo no ano seguinte, eu consegui, né, fazer um feito que poucos naquela época, e acredito eu, não sei se hoje ainda fazem, que foi ganhar ali os 5 campeonatos importantes da época, que era o Brasileiro de Kart, a Copa do Brasil, as 500 milhas, que na cadete chamam de meia milha, né, que ainda existe, e também os 2 campeonatos paulistas, né? Então era um feito que poucos conseguiam fazer, e logo no meu segundo ano completo ali de kart, com um grid que era extremamente grande da cadete, eu consegui esse título, né? Nos anos seguintes já fui para Júnior Menor e para Júnior, que também conquistei bons resultados ali em campeonato brasileiro, em campeonato sul-americano. E depois disso eu tive a minha passagem para a Europa, né? Essa passagem para a Europa foi muito boa. E você teve um começo muito sólido no kart, e parabéns por isso, enquanto eu estudava pela sua carreira. Muita coisa incrível, muitos títulos.
A gente precisa de um documentário sobre a sua vida. Agora falando da parte da Europa, como é que foi essa decisão de se mudar para lá? Na Europa, não foi só o meu caso, mas eu boto aí até nas gerações antes da minha, como é o caso de todo piloto brasileiro, e não só brasileiro, mas sul-americano, argentino, colombiano, o que for que estiver indo para a Europa, a gente tem um momento em que a gente tem que literalmente virar a chave e passar a morar num outro continente com língua diferente, costumes diferentes, né? Não é que para a gente estar no Brasil é muito próximo da Europa. Então, o desafio que eu tive foi literalmente eu com 11, 12 anos de idade, virei essa chave com os meus pais, né? E basicamente fui, digamos assim, com uma mochila nas costas, né? Para a Europa, morar lá e viver o kart europeu, né? Que para você estar ali e poder andar fazendo resultado, você tem que viver aquilo, né? Você tem que trabalhar aquilo. E na época, como eu tinha 12 anos de idade e eu não podia também me locomover por algumas regras, na Europa, eu acabei indo com uma pessoa me acompanhando na época, né, que também não conhecia a Europa, não tinha costume, né? Para ele também era um baque ali, que era o Felipe, o Braga. E basicamente nós dois fomos cara a tapa assim, para a Europa sem conhecer nada, morar lá, né? Eu cheguei lá em dezembro de 2010, não, janeiro de 2011, e basicamente eu só acabei voltando para o Brasil em dezembro, né? Acho que até depois do meu aniversário. E basicamente, cara, a experiência na Europa, ela, né, para um piloto ali brasileiro tudo, não é muito fácil. Você botar a mochila nas costas, abandonar tudo que você tinha aqui em busca de um sonho, né, que para todos ali é a Fórmula 1, né, mas, né, tecnicamente não existe só a Fórmula 1 como realização, mas claro que para todos era o objetivo isso. Eu fui então para a Europa, nessa idade, né, sozinho, meus pais ficavam no Brasil, e eu lembro que naquela época eu tinha acabado de lançar o iPhone, né, então não tinha o iPhone, eu peguei um Nokiazinho parecido, e só tinha crédito de internet, né, então eu só ligava, falava no celular com meus pais, né. Tinha o Skype já, então você ainda conseguia se comunicar por computador, mas se você pegar pilotos da geração anterior minha, passaram pelo mesmo que eu passei, e até pior, porque não existia muita conectividade, né? E esse foi o maior desafio meu ali na Europa, né? Foi sair dali, cheguei lá, não foi fácil, tive muita dificuldade para andar no nível da molecada que andava lá no início, mas logo no primeiro ano de kart eu já conquistei um pódio, que foi num dos campeonatos importantes lá, que eles chamam de WSK, né, que até hoje ainda existe. Entrei em finais do europeu de kart, tudo que, né, para um piloto sul-americano ali, chegar no kart europeu para poder entrar ali, se entrosar, não era fácil. Mas para mim foi uma época, para mim, que eu diria que foi de ouro, né? Foi uma baita experiência e, né, sem alongar também muito, porque é o que você falou, dá um documentário, né? Acho que foi basicamente isso, né? No meu primeiro ano foi ali que eu comecei a brigar na pista com pessoas como o Russell, o Max, o Leclerc, Stroll, Ocon, quem mais eu botaria ali? Outros pilotos que correm em outras categorias, como o Fuoco, o Nielsen, né, que estão na WEC, Olsen, que também está na WEC, que para mim acho que foi o que mais assim me ensinou ali. Grandes lendas que você correu ao lado delas, como é que foi essa experiência? Você imaginava que você poderia, né, fala que você correu ao lado de tantos pilotos talentosos como você? Cara, a experiência para mim é o que eu falo. Ali foi momentos de ouro para mim, toda a minha carreira, assim, se eu tiver que
só botar, eu botaria esses momentos que eu vivi 2011, 2013, né, que foi o kart europeu ali. Foram grandes momentos porque a gente tinha um grid de alto nível, né? Praticamente eu boto metade do grid que está na Fórmula 1 hoje, tirando, né, Alonso, Hamilton, Sainz, que é de uma geração um pouco acima, mas quando eu estava em outras categorias, né, a gente ainda acompanhava. Cara, era puramente o que até todos diziam lá no kartismo ali na Europa, diziam que foi uma geração de bastante alto nível, né? Até os próprios mecânicos daquela época, chefes de equipe, diziam que era uma geração que vinha muito forte, né, ali. E para mim era todo fim de semana era um desafio, né? Quando eu não estava tendo dificuldade ou estava na frente, por exemplo, de um cara como o Leclerc, eu tinha ainda um cara como o Max ou como o Russell para estar na frente. Exato. Então não era muito simples, sabe? Era bastante desafio, mas me ensinou muito ali. Poxa, simples não é nada, né? E também muito legal que você teve essa experiência que muitos pilotos brasileiros dariam tudo para ter. Como é que foi a sua transição de carreira para a Fórmula, para os carros de Fórmula? Os carros de Fórmula na minha época, tanto eu quanto essa mesma geração, né, que correu comigo, também como a geração do Albon, né, que era também um pouco mais acima, mas a gente estava sempre ali junto. A transição, o próximo passo pós-kart nosso era a Fórmula Renault 2.0, que se eu botar hoje, era um carro muito mais forte que a Fórmula 4 de hoje em dia. Era um carro muito mais rápido de curva, muito mais forte. Então era um passo muito grande. Um piloto que estava no kart e ia para uma Fórmula Renault sentia muito esse passo, né? Tanto que nos primeiros anos, se você pegar vários pilotos que hoje estão na Fórmula 1, passaram 2 anos apanhando para fazer resultado. Então não era fácil. Meu primeiro passo ali também, saindo do kart, foi a Fórmula Renault 2.0, que na época tinha o campeonato europeu, o sul europeu e o norte europeu, né? Que quando um piloto fazia o sul europeu, por os calendários se coincidirem, você não fazia o norte europeu. E então eu fazia o campeonato sul europeu e algumas etapas do europeu, né? E assim, era um grid que, cara, dava 30 carros. Nossa. Eu lembro na época, 30, 34. Chegava em Spa, tinha 40 praticamente. Uau! Então, o meu primeiro ano foi muito difícil. Eu tive muito complicações para adaptar. Foi um período também que eu não consegui, né, por questão financeira, porque, né, você sai do kart, você vai para os Fórmula, o custo aumenta muito mais, a dependência do patrocínio aumenta muito mais. Então foi uma época que eu não pude morar na Europa. Eu acho que o que mais me faltou de ter resultado bom nesse primeiro ano meu na Europa foi estar com a base ali, vivendo ali, treinando ali, né? Tive que pegar muitos voos e chegar sempre em cima no fim de semana. Então, tive um ano muito difícil, mas me ensinou muito para o segundo ano, né? Tanto que no segundo ano eu terminei em terceiro no campeonato da Fórmula Renault, que eles chamam de Alpes, né? Que é o sul europeu. Sim. Né? E também cheguei entre os 5 primeiros ali em algumas corridas no europeu, que tinha 40 carros, outros fiquei entre os 10 primeiros, né? Tava ali brigando algumas corridas pelo pódio, né? Mas era um campeonato também que você tinha um nível super alto, a Fórmula Renault, né? A mesma galera que eu tava correndo contra no kart foi a mesma galera que saltou para a Renault, né? Tirando um ou outro, como o Verstappen, que acabou indo para a Fórmula 3, você pegava ali o grid, se eu não me engano, você, né, tinha o Russell, o Aitken, Hughes, Leclerc próprio, Barnico, o Olsen, Uau. que já vinha de um terceiro campeonato na Europeu no ano anterior. Tinha também um piloto talentoso japonês que se chamava o Sasahara. Quem mais também tinha? Dele atrás, correndo. Então
era um campeonato super de alto nível. Mazepin também estava nessa época já. Grandes nomes. Então, né, porque era a mesma galera que saltou do kart para lá. Então você acabei encontrando um ou outro que às vezes foi pro europeu de Fórmula 3, como foi o caso do Max. Foi, cara, desafio, mas bastante aprendizado e tive bons resultados ali. Você começou no kart muito cedo. Nessa época, você imaginava que, tipo, tava valendo a pena, assim? Porque é um negócio incrível. Até ali, talvez, os 11, 12 anos, acredito que seja normal, né, pela idade, para uma criança ainda não saber muito bem o que quer. Né? Às vezes ela tá ali no fim de semana, na euforia do fim de semana, se sente bem, mas chega um ponto que o automobilismo te obriga a amadurecer muito cedo, e extremamente cedo. Principalmente pelo fato de você ter que tomar uma decisão de ir morar, né, botar a mochila nas costas e morar na Europa se você quer evoluir e crescer no automobilismo. Né? Porque é um passo que tem que ser para todo piloto que puder ter essa oportunidade, tem que fazer isso, é obrigatório. Todos hoje que estão ali, Bortoleto, Drogovic, todo mundo fez isso, né? Então, até eu imagino eu ali, até júnior menor, que você está com 11, 10 anos ali, eu não sabia muito, mas no ponto que eu tive que tomar essa decisão de ir para a Europa, foi onde eu falei que eu queria muito isso, né? Que ao mesmo tempo eu entendi que eu tinha que virar um piloto profissional aos 12 anos de idade, né? Eu cheguei lá na Europa, eu via coisas que eu nunca iria aprender no Brasil, como, por exemplo, eu via o Leclerc, o Verstappen, lavando carenagem de kart, porque é assim que a doutrina ali na Europa fazia o piloto desmontar, montar motor, né? Alinhar a corrente, né? E além disso, quando terminava o treino, tinha pilotos como o Nick, o De Vries e o Verstappen que estavam correndo, fazendo corrida ali a pé na pista, né? Dando 3 voltas no kartódromo. Então, quando eu tomei essa decisão de ir para a Europa, foi ao mesmo tempo que eu tomei que eu queria aquilo e que eu tinha que, aos 12 anos, aos 13, levar isso a sério como uma profissão. Poxa vida, hein? É um momento, assim, realmente de amadurecimento. Dessa transição do kart para a Europa e aí da Europa para os carros de turismo, como é que foi essa transição para você? A transição não foi muito fácil, né? Eu, depois da minha temporada de Fórmula 3 ali, né, cheguei a fazer teste de Fórmula 2, de Fórmula 3, que na minha época era a GP3, né? Você tinha a Fórmula 3, que era o carro que eu andava, que era um carro mais fraco, mas bastante aerodinâmico, e você tinha a GP3, que era o atual Fórmula 3 de hoje. Chegar a um ponto ali na Fórmula 3 e Fórmula 2, que a dependência de patrocínio era tão grande pelos altos valores que são de investimento numa temporada, que eu percebi que, né, que por mais que você não quer deixar de acreditar, para mim a realidade não iria ser, né? Tanto também para outros pilotos talentosos que você vê hoje na WEC, né? Que Sim. Aconteceu a mesma coisa. Eles observaram que é um alto investimento, você tem que ter o ponto certo, empresário, política toda. E eu percebi que para mim isso ficou difícil, né? E conversando com amigos meus, com o próprio Olsen, na época, que a gente até hoje tem contato, tudo, eu observei que existia vida fora do monoposto, fora do Fórmula 2, Fórmula 3, do objetivo da Fórmula 1, existia vida fora disso, né? Sim. Que é o que hoje a gente observa. Muitos bons pilotos saindo dali e transitando para outras categorias. E foi esse momento que, quando eu percebi isso, eu tive uma parada ali na minha carreira entre 2017, final de 17, para meados de 19. Eu tive uma pausa na minha carreira pela falta de eu não ter conseguido mais patrocínio para correr, continuar nessa estrada. E acabei, né, no início de 2019, foi 2019 ali, recebendo a oportunidade para andar e testar em carros de GT, de turismo. Né? Eu já estava ali em Portugal, já morava ali.
em Portugal, e fui recebendo oportunidades ali de um piloto bronze, às vezes que estava andando com GT4 em Portimão, um outro que andava em Estoril, e fui recebendo essas oportunidades de carros que eu nunca tinha tido experiência e me sentindo bem, andando bem, né? E aos poucos fui começando a participar de campeonato europeu, de GT4, o próprio GT Open, que na época tinha uma categoria voltada para GT4 também, né? Foi essa minha transição, digamos assim, para o mundo GT, né? Foi uma pausa na minha carreira que eu vi que não conseguia chegar mais na oportunidade da Fórmula 1, mas que ao mesmo tempo foi começando a me dar oportunidades no GT. E assim que foi o meu início, assim, né? No GT4 ali, no europeu, tudo. Algumas de endurance também de GT4, que existia na época, ainda existe. E então, né, essa foi a minha virada de chave pro mundo do GT. Muito interessante essa transição, mas eu queria muito saber, para todo mundo também conhecer, quais são as principais diferenças e o que você sentiu mais assim de diferença entre o GT e os Fórmula? Os Fórmula, né, são carros de extremamente performance, né? Não quer dizer que os GTs não são, mas é o mais alto nível ali de sofisticação, preparação, exigência física, tudo de um piloto, né? O Fórmula, eu digo assim que os monopostos, né, seja Fórmula 2, Fórmula 1, Indy, eles desafiam um pouco ali o limite, né? Sim. É um tipo de carro que desafia os limites. Então, né, você fazer uma transição dessa para os GTs não foi muito fácil, porque eu vou para um carro onde eu sou bastante, digamos assim, força bruta, para um carro que eu tenho que começar a entender a guiar com mais tranquilidade. Não quer dizer que eu não guie agressivo, mas é um carro que ele sente muito mais as curvas, o grip dele não é igual um carro de Fórmula, né? Porque o carro de Fórmula você tem toda a aerodinâmica para sentar no chão. E o GT, ele tem aerodinâmica, mas a exigência da aerodinâmica é muito menor do que um carro de Fórmula, né? Seja Fórmula 2, um monoposto, digamos assim, né? Então a transição no início foi um pouco um choque pelo fato de tudo ficar mais lento e mais sensível para guiar. A freada é mais sensível porque o carro sente mais as curvas na hora de fazer são mais lentas porque o carro não consegue extrair o máximo de grip aerodinâmico ou, né, do solo como um Fórmula faz, né? Porque, digamos assim, é como se eu tivesse... Você coloca um carrinho de Autorama, é um Fórmula, né? É um monoposto, né? Seja Fórmula Renault, Fórmula 3, Fórmula 2, é um Fórmula. É diferente, é um carro que tem, né, como alguns ali tem 500, 600 cavalos e está pesando 800 quilos. Né? Então, assim, é um absurdo. E você sai para um carro que também tem um pouco a mesma potência ou parecida, mas que está pesando quase 2 toneladas, né? Tipo assim, pesa 1.500 quilos um carro, né? Não, dá uma diferença, e a própria mecânica do carro que funciona é diferente. Então, a transição no início foi bastante um choque, mas que como eu, né, como vários pilotos, a gente já tem bastante quilometragem nas nossas categorias de base, o nosso poder de adaptação, ele não é muito longo, né? Claro que você pode sentir dificuldade uma ou outra de levar mais tempo, mas a gente tem o que a gente chama um clique que a gente consegue entender o que é um carro de Fórmula, o que a gente precisa fazer, o que é um carro de turismo. Depois das categorias de GT, você comentou também que você fez endurance também por um tempo. Como é que você sentiu aí das provas de longa duração? Como é que foi isso? As provas de longa duração, comecei a ter mais né, essa experiência lá fora. Eu entendi que dependendo do carro é pura gestão. Na verdade, dependendo do carro não, praticamente todos os carros é pura gestão. Você tem questão de gestão de consumo de combustível, de pneu, própria gestão de trânsito ali na pista, que você às vezes tem que aproveitar esse momento.
para poder criar uma gordura às vezes na corrida. E ao mesmo tempo você lida com a adversidade, como por exemplo mudança climática. Então você acaba criando um feeling diferente quando você está na endurance de possíveis mudanças climáticas, ou às vezes está guiando à noite, você sabe que à noite você tem que aproveitar às vezes mais em gestão de consumo de combustível, às vezes a temperatura à noite está mais baixa, tudo, né? Você tem todo um conceito ali de gestão muito diferente do que, por exemplo, eu vou fazer uma corrida na sprint, na Porsche Cup, que são 25 minutos, você vai 110%. Né? Talvez no finalzinho ali você tem que dar uma gerida no pneu para você não sobrecarregar, super esquentar. Mas a endurance são vários fatores, né? Que foi ali que eu fui aprendendo lá quando eu corri as oportunidades lá fora. Eu fui aprendendo isso, né? Além de você ter que lidar com isso, você está lidando com outros. No meu caso, nos meus primeiros, foi com mais 2 pilotos. Né? Então você acaba que, ou você tem que, né? É um time de 3 ali dentro do carro que às vezes um está vivendo uma situação que não está boa, que às vezes você tem que levantar ele para cima e tal, dar melhores possibilidades, né? Você acaba compensando, botando um pneu melhor para um e sacrificando, né? Tem todo esse feeling, né, de endurance. E depois dessas que eu tive lá fora, a outra que eu tive foi na Porsche Cup, na Endurance em 2023, que o formato da Porsche é um pouco menos assim, você tem menos coisa para gerir, mas você ainda tem, né? Mas que também, né, na cabeça é muito parecido. Como é que funcionou pra você, depois de sair de todo esse caminho do GT, das coisas de endurance, e ir pra Stock Car logo depois? Depois, o meu passo na Stock Car foi bem curto ali, mas eu depois que eu, né, parei de correr ali na Europa, nos campeonatos ali de GT4, eu tive a oportunidade em 2022 de fazer minhas primeiras corridas ali na Stock, né? Eu ingressei ali numa equipe que era uma equipe nova, tinha muita coisa que ela tinha que trabalhar para aperfeiçoar, e a Stock você também acaba sendo totalmente dependente de uma boa equipe, um excelente mão de obra de trabalho, né? Seja engenheiro, tudo conjunto, né? Mas foi uma experiência boa porque eu comecei a andar contra pilotos ali que eu nunca cheguei a competir e que eu sempre, na verdade, vi na televisão. Então, aprendi muita coisa ali, principalmente em largada, em meio de corrida, em final de corrida. E até o momento que eu cheguei a abandonar, eu observava muito o que acontecia na corrida. Então, a minha passagem foi curta, mas eu tive a possibilidade, sabe, de poder evoluir mais em questão de meu mesmo, de exigência e de também um novo formato, como é da Stock Car ali no caso, que é a questão do botão de ultrapassagem, que eu nunca tinha lidado e tal. Questão de você, às vezes, ter que parar para abastecer uma corrida, sacrificar para fazer a outra, né, que é um pouco diferente. Então, mas a passagem foi curta, mas me ensinou muito ali. Como uma passagem curta, eu acho que não impactou tanto na sua aprendizagem para essa nova categoria. E logo depois você foi para a Porsche Cup. Como é que foi aí o seu ingresso nessa categoria? Cara, o início foi difícil, eu tinha poucas corridas ali para entender, que era Endurance, eu só corria Endurance na época, foi em 2023, né, logo após ali da Stock. Eu ainda também antes, né, em 2022, quando eu estava na Stock, eu ainda fiz o DTM Trophy ali, né, que foi um campeonato também que eu trouxe muito resultado, então, e também me permitiu ali andar ainda num nível técnico bom. E quando eu fui para 2023, eu só fiz 3 corridas no ano, que foi a Endurance da Porsche. E foi difícil a adaptação, mas nada
muito impossível, sabe? Eu tive que Sim. fazer uma leitura de um pneu totalmente diferente com o que eu cheguei a andar, né? Que era o Michelin. E um carro que era um carro muito mais rápido e exigente do que um GT4, que era o que eu estava mais habituado a andar, né? Então eu apanhei um pouco em 2023, mas logo nos anos seguintes eu comecei a andar bem nas oportunidades que eu tive, né? No final de 2023 eu já estava andando bem, né? Em Termas, no final da corrida também eu já estava me sentindo bem, e na largada de Interlagos também andava bem. Então, digamos assim, não foi nada um bicho de 7 cabeças. Logo depois de tudo isso, aí Porsche Cup, que também tem as corridas de endurance, o que você tá achando aí agora da temporada atual e quais são as suas expectativas? Tô achando boa, a gente começou bem, apesar de ter abandonado 2 corridas, uma com um furo e outra por um acidente. Tô achando bem, a gente já conquistou pódio, né? A gente também já fez uma vitória. A gente tem uma expectativa muito boa para esse ano, né? Tanto na sprint quanto na endurance. Acredito eu que a gente vai trazer mais bons resultados aí ao longo do ano. Existe uma possibilidade da gente estar chegando na última etapa realmente brigando pelo título, porque ano passado eu já não fazendo 2 corridas, eu cheguei no final da temporada em 5º, né? Com a possibilidade, se de repente eu tivesse feito as outras 2 corridas, poderia estar ali disputando o campeonato também. Então a gente tem, acho que, expectativas muito boas. A Porsche agora está vindo também com uma novidade para esse fim de semana, que é o botão de ultrapassagem, né? O que a gente chama de boost, ou outros chamam, né, de botão de ultrapassagem. E eu acho que isso vai jogar muito ali com a questão da gestão e das corridas. Mas a gente está com expectativa muito, muito boa para esse ano, seja na sprint ou na endurance. Expectativa é sempre muito bom, porque aí mostra que você tá confiante. Então, vamos para o próximo quadro, que é o Pit Stop da carreira, onde a gente vai falar sobre os seus momentos mais marcantes. Eu vou perguntar algumas coisas e você vai falar qual que foi o melhor. Qual foi a sua corrida mais desafiadora? Eu acho que eu colocaria, de repente, 2. Uma que, né, não foi o resultado que eu queria, mas foi extremamente competitivo, que foi quando eu fiz o Mundial de Kart em 2012, né? Foi bastante desafiador. Eu tinha um equipamento muito bom para terminar até em terceiro no campeonato, na corrida do Mundial de Kart. Mas ali você estava brigando com tanta gente de alto nível, né? Então, mas eu colocaria uma dessas na minha lista, né? Porque eram gente também como Leclerc, Verstappen, né? Teria que fazer uma lista enorme aqui de tanta gente que conhece. Mas foi muito desafiador, porque desde a quinta-feira a gente era competitivo, eu mostrava que eu era competitivo, mas ao mesmo tempo não era muito fácil estar ali. E eu acho que uma outra que eu colocaria seria quando eu fiz a minha corrida da Fórmula Renault da Eurocup em Silverstone, em que na época, né, a Eurocup, que era um dos campeonatos mais difíceis que tinha da Fórmula Renault também, eu larguei, se eu não me engano, de 13º, 14º, eu acho. Agora eu não vou me lembrar direito. Mas eu lembro muito bem que eu fiz uma corrida tão boa, que eu cheguei em 5º, né, e passei tanto piloto ali credenciado e forte que acho que isso ficaria marcante, né? Eu não colocaria vitória, porque, claro, vitórias são marcantes, mas eu colocaria também pelo fato do nível de competitividade nessas categorias que eu tinha ali, que eu acho que no final valia também tão quanto uma vitória, sabe? Sim. E falando de vitórias, qual foi a sua vitória mais marcante? Quando eu ganhei a Fórmula Renault, uma corrida em Monza, que Monza tem um livro que todos os anos, todos os pilotos que passam por lá, eles assinam esse livro. Sim. Seja pilotos da Fórmula 1, seja pilotos da Fórmula 2, da Fórmula 3, da Fórmula Renault, do que for.
é um livro que eles guardam dos 3 primeiros que sempre assinam. Então acho que esse seria marcante porque eu assinei num livro onde nada menos que também pilotos da Fórmula 1 assinaram nesse livro. Então, e eu ganhei essa corrida. Nossa. Né? Foi uma corrida que eu lutei ali até o final contra outros 2 pilotos que eram o Aitken e o Hughes, que corriam em outra equipe. E era eu e eles 2 brigando ali. E eu consegui, nos últimos momentos ali da corrida, me distanciar um pouquinho. Mas era difícil porque Monza tem muito vácuo, então mesmo que eu distanciasse 5 décimos, ele chegava no final da reta perto. Então eu botaria aí a vitória, acho que mais marcante minha seria essa. Pô, muito legal. E falando dos pilotos que já passaram pela Fórmula 1 ou agora estão na Fórmula 1, como é que foi competir contra esses caras? Porque você falou que eles eram até um pouco competitivos, então como é que foi aí? Era bastante, eu diria, competitivo, né? Porque eram pilotos que se dedicavam, né? Na época também, hoje ainda, claro, se dedicam, mas se dedicavam muito, não dentro da pista, mas dentro da pista também, mas fora também. Era muito marcante. Então, eu lembro que, né, se dedicavam fora da pista, digamos assim, a limpar até motor, porque, né, se entende que o trabalho de dedicação você resulta em melhorar sua performance, né? É normal. Né? É normal não, na verdade é a lei, digamos assim, né? Então, eu lembro que eu, né, não quer dizer que eu ainda não me dedico nem nada, mas eu lembro que parece que eu me dedicava 100%, mas para eu bater eles ou estar ali próximo ou enfrentar eles, eu tinha que estar me dedicando 120, né? Uns 20%, uns 10%, uns 5% a mais, né? Então, e o problema era quando você tinha, né, um cara como o Leclerc na frente, que você tinha que fazer esse esforço, que você às vezes conseguia, você ainda tinha o Russell que estava na frente do Leclerc. Então, né, mas eu diria que era extremamente competitivo naquela época. E eu digo assim, que quando às vezes eu ficava atrás, eu ficava 2, 3 décimos, né? Então, que no kart pode ser muito, mas é um detalhe muito pequeno para você chegar a isso. E teve momentos que eu tive 2 à frente também, né? Então, eu colocaria que era bastante ali difícil. E o kart, ele em si, o kart, né, o que no passado o Senna também dizia, é corrida pura, né? Não tem muita coisa envolvida. Então, você está competindo com esse pessoal, principalmente no kart, fora dos fórmulas, é muito mais dependente de você. Claro, você precisa de um equipamento bom, mas está muito mais carregado em você do que em qualquer outra coisa em volta. Então eu diria que esses momentos eram momentos muito difíceis, mas que me elevou muito, me empurrou muito ao meu limite ali. Você falou que trouxe bastante coisa assim de aprendizado da Europa, né? Você tá falando aí das dificuldades, de tudo em geral. Mas pra você, qual foi o maior aprendizado que assim, pra você foi mais importante na sua carreira? O fato de eu tomar uma decisão de ir para fora com a minha idade, isso me mostra que eu tive que me amadurecer muito cedo. Então, eu acho que eu ter feito essa decisão e ter morado na Europa me fez amadurecer muito cedo e conhecer coisas na vida, né, aprendizados na vida, que muita gente, talvez, estando no Brasil, às vezes só com a cabeça nos estudos, numa faculdade ou no Brasil, não conseguiriam ter isso só se estudassem numa faculdade, sabe? Tipo, não é que faculdade, essas coisas não sejam importantes, mas foi uma experiência de vida assim que eu acho que em nenhum outro canto, se eu fizesse algo da vida, eu iria ganhar, né? Amadurecimento cedo, por eu estar sozinho, eu tive que me virar em muita coisa. Aprendi que foi ali que eu aprendi que com muita dedicação
a gente consegue resultado. Pelo fato de eu passar muito perrengue ali, né, dificuldade. Então, eu botaria que me ensinou muita coisa, não só no automobilismo, né, em evoluir de experiência, mas também como pessoa, né, como vida, né. Acho que eu botaria isso, assim. Sobre essa questão de amadurecer tão rápido e sobre essa questão de também vivência, que outras coisas, assim, você acha que foram importantes para você? Acho que o fato de você ter também suporte da família é importante. Ajuda muito porque, por exemplo, eu, pela distância com meus pais, eu não tinha muito contato, então você vê as mensagens, tudo, falar no celular e tal, e ter uma família que te abraça e te suporta nos seus objetivos, né, nos seus desejos, eu acho que foi uma outra experiência que, né, eu no Brasil eu tinha isso, mas por eu estar ali, né, entre aspas, né, é fácil. Mas o fato de eu estar a 12 mil quilômetros num outro continente e você mesmo assim ter o abraço da família e o suporte de o automobilismo não é fácil, como acontece que eu já vi com muitos pais falar, não, desiste disso porque não leva a nada e não sei o quê. Você ter a família que abraça isso, teus objetivos, eu acho que para mim foi uma outra grande assim momento e experiência que me ajudou muito, sabe? Me agregou muito a continuar, porque você tá ali vivendo tudo isso sem pai, sem mãe, querendo ou não, de uma certa forma pode desanimar, ainda mais quando você não faz resultado bom. Então, você ter uma família que também abrace isso é importante. Pô, muito profundo e também muito, muito bom, assim. Como você se prepara aí mentalmente e também fisicamente para as corridas? Mentalmente, eu aprendi muito. Isso foi uma parte que eu aprendi muito lá fora, na Europa, que eu frequentei durante anos uma cidade que tinha uma academia que se chamava Fórmula Medicine, né? Ainda existe, na verdade. E é uma academia que é referência que todos os pilotos, não vou botar todos, mas metade do grid na Fórmula 1 já foram dessa mesma academia. Legal. Né, que era do Ceccarelli. Ceccarelli foi um cara que ele fundou essa Fórmula Medicine e teve muito presente também junto com o Senna ali, né, na época corria na Fórmula 1, Larini, né, todos esses pilotos daquela época lá. E na parte mental eu aprendi muita coisa com ele que me fez me tornar mais forte mentalmente em corrida do que fisicamente, né? E até hoje eu uso isso às vezes para qualquer momento ali para largar, né? Ou quando eu tô prestes a entrar no carro. São momentos ali que eles me ensinaram a como lidar com ansiedade, com qualquer questão que venha em mente. Com técnica de respiração, técnica de às vezes, se você está tendo dificuldade em respiração, fazer alguma coisa que te concentre ali no momento, como você vê muitos pilotos hoje em dia usam as luzes, né, ali para ativar. Então, né, cada piloto tem um pouco sua característica do que fazer. Eu, no caso, né, eu aprendi algumas técnicas ali com o pessoal que me ajuda até hoje a ter uma força mental boa, né? Até em momentos que dão errado, como por exemplo, eu tive o furo no pneu no Velocitar. O que eu pude usar, tanto quando eu cheguei no hotel, quanto depois, né, antes da largada da segunda corrida, me ajudou a chegar em quinto na corrida, fazer uma largada lá de trás, né? E a preparação física, claro que quanto mais você fica dentro no carro, melhor quanto mais quilômetro você faz, melhor mas, né, o automobilismo é um custo muito alto, então não dá para você ficar andando toda hora dentro do carro, sentado. Então a preparação física que eu faço hoje é muito cardio, né? É o que eu sempre tenho feito ultimamente. Antigamente puxava muito peso, mas é porque o Fórmula exige você ter muita força, potência.
E os carros de turismo não, você já tem que ser mais exercícios aeróbicos ali, né, tudo. Você vê, tanto que você vê pilotos que fazem bike, outros que correm a pé, outros que são triatleta, né? E são tipos de treino assim que eu faço hoje mais pros turismo, né, para Porsche Cup. Mas eu diria que seria basicamente isso, né? Hoje em dia eu curto correr, né? Não era uma coisa que eu gostava, mas aprendi a gostar. Então, correr, seja em esteira ou seja fora, eu comecei a tomar esse gosto. E é o que eu tenho feito, né? Exercícios nesse tipo. E tem me ajudado muito, porque no Velocitar, primeira vez que eu fui andar lá, eu até estava bem fisicamente, eu até estava bem, mas eu fazia outros tipos de treino. Que quando eu fui andar lá, eu cansei. Por incrível que pareça, senti calor, tudo, eu cansei. Então, eu tive que mudar um pouco o meu jeito de treino para me habituar com isso, né? E também as oportunidades que eu tenho, quando eu estou próximo, eu tenho sempre feito sauna. Acho que sauna me ajudou muito a me habituar nos carros de turismo, pelo fato de ser fechado e quente. É uma coisa que eu sempre tenho pego quando eu tenho a oportunidade, porque não é todo canto que tem também, né? Mas quando eu pego ali 45 minutos, 40 para fazer direto, sem parar, que é importante para você se habituar, mas o teu cérebro, eu faço isso mais para o meu psicológico estar preparado, né? Porque quando o teu psicológico está forte, você não vai se atrapalhar com outras coisas dentro do carro. E isso foi uma coisa que a própria Fórmula Medicine, o Ceccarelli, me ensinou, né? Você tentar puxar o seu limite e trabalhar teu mental em situações que você odeia, como, por exemplo, eu odeio correr, eu nunca gostei de correr, estou aprendendo a gostar de correr exatamente para eu trabalhar o meu cérebro a isso, né? Porque às vezes é muito fácil para você fisicamente e mentalmente você tá bem porque o seu cérebro gosta daquilo. Mas quando o seu cérebro não gosta de uma outra atividade, mas você faz e você tem que transformar, né, o teu nível mental para aquilo, depois te ajuda em qualquer situação. E são tipos de treino que eu tenho ultimamente feito. Caramba, pô, que estratégia aí. Eu vou usar isso daí na minha vida. E olha, Você pode odiar estudar, aí você vai lá e pega, lá de repente estuda aquelas matérias que é difícil. exato. E olha, qual é o futuro para você? Quais são os próximos passos? O que você gostaria de fazer no futuro? Claro, quando você tem o objetivo de ser piloto de Fórmula 1 e tal, mas você vê que não consegue chegar àquilo, meu objetivo sempre foi ser um piloto profissional, independente da categoria que eu esteja. Em 2022 eu estava na DTM Trophy, na Stock, depois fui para a TCR também o ano passado. E meu objetivo é sempre esse, é ser um piloto profissional, né? Poder trabalhar com o que eu mais amo, que é isso, é o automobilismo. Acho que esse eu botaria como meu objetivo, independente da categoria que eu esteja, Porsche, amanhã esteja no Fórmula de volta ou num protótipo ou o que for. Acho que esse é o meu objetivo assim hoje principal, né? E eu acho que no final é o que é o mais importante, porque pode ser que para muitos jovens ainda que estão ali na transição do monoposto, todos queiram a Fórmula 1, mas a Fórmula 1 você é dependente de muitos fatores, né? E que hoje você está falando que são 20 vagas, né? Você imagina 20 vagas na maior categoria do planeta, né? Do automobilismo. Mas que eu não descartaria outras categorias e outras oportunidades, porque no final acho que o objetivo principal que tem que ser para um piloto jovem também que está vindo, né? Eu digo isso, é ter em mente que quer ser um piloto profissional, né? Você vê pilotos que eu acho que foram, mesma mente que eu tenho agora, sim, mentalidade, pilotos como o Foucault ou Olsen fizeram a mesma coisa. Viram que aquilo ali ia ter problemas, porque depende de financeiro, político e tal, foram para os GTs. E hoje
dão sucesso ali na WEC. E é uma categoria, assim, enorme também. Agora nós vamos para o nosso próximo quadro, que é o Acelera ou Freia. Onde eu vou falar algumas frases e você tem que me falar se você concorda com elas, no caso acelerar, ou se você discorda com elas, que é frear. Então, vamos lá. Primeira frase do dia. A experiência internacional no automobilismo é a chave para o sucesso. Acelera. Acelera? Por quê? Se você quer elevar o teu nível técnico e elevar você mais ao limite, te fazer isso puxar mais o limite, o automobilismo lá fora é super importante para a carreira de um piloto, né? O nível técnico é extremamente alto quando Sim. você sai daqui. Não quer dizer que no Brasil não seja. A Stock Car é muito alta. Mas são pilotos que vieram Sim. de doutrina da Europa também. Alguns Sim. outros nacional que tinham talento, mas a maioria são pilotos que vieram da doutrina europeia. Então você vê que é uma categoria de alto nível. Então, Exato. eu acho que esse é o fator que eu diria, né, acelera para. Então é um grande fator. A Porsche Cup atualmente é a categoria mais competitiva do Brasil. Acelera, porque é uma monogestão, os carros iguais, os setups iguais. Tanto que quando você vê na Endurance que vem os pilotos profissionais, a diferença é extremamente pequena, né? Muito mais, né, perto do que em outras categorias como a Stock, TCR ou o que for, né? Então eu diria que sim. O kart é a base para a formação de qualquer bom piloto. Acelera. O kart é fundamental, não quer dizer que garanta o sucesso do piloto, mas é fundamental para os fundamentos de um piloto, de um piloto se formar ali. As categorias de Fórmula, elas dão mais oportunidades do que categorias de turismo. Freia. Por quê? Os Fórmulas, eles servem para você fazer uma escolaridade. Sim. Não quer dizer que dali você vai ser o piloto profissional de Fórmula. Não tem isso. Os Fórmulas, eles são uma escolaridade. É como se você estivesse fazendo faculdade, né? Terminando colégio, faculdade, graduação, pós-graduação e assim vai, né? Eu diria que, na verdade, essa frase seria para os carros de GT, porque foi daí que você vê que pilotos que fizeram a escolaridade dos Fórmula, no final são pilotos, ok, uns foram para a Fórmula 1, mas a grande parte foi para outras categorias, como GT, protótipo, WEC, né, Sim. Hypercar, outros GT4, outros são excelentes coaches de vários pilotos ali, jovens pilotos que estão incentivando para, né, serem alguém no futuro. Então eu botaria freio aí. Entendi. O automobilismo brasileiro precisa de mais investimentos em categorias de base. Eu botaria um acelera, mas desacelera, vai. Porque hoje em dia melhorou muito o investimento nas categorias de base do automobilismo. Eu digo por experiência própria que o meu ano, né, o meu momento que eu vivi no passado era muito pouco investimento, e hoje você vê, agora tem a Fórmula 4. Na minha época existia a Fórmula 3 Brasil, mas já era uma época que eu estava pegando, ela estava acabando, né? Então melhorou muito o investimento, né? A própria federação também tem estado mais envolvido com isso, em ajudar um desenvolvimento de piloto. Eu acho que melhorou, né? Não é o que está ao ponto, acredito eu, pelo menos para mim, que eu gostaria que estivesse, né? Mas é normal, não é fácil você também criar toda uma cadeia para fomentar o investimento, que no final a gente fala que, né, cara, para você fazer um piloto brasileiro chegar na Fórmula 1 e você tem esse incentivo, não é simples também. Realmente, a gente precisa de sempre mais ver investimentos, mas hoje está muito melhor. Nós vamos agora para o nosso próximo quadro, que é o Investe ou Passa. Aqui a gente vai brincar de investidor e eu vou falar alguns setores ou algumas coisas. Você tem que me falar se você, como investidor, investiria nessas coisas, se sim ou se você passaria. Primeiro investimento, um reality show de automobilismo mostrando aí
a vida dos pilotos e o backstage dos eventos, principalmente aqui no Brasil, igual aí o que a Fórmula 1 tá fazendo. Pô, eu não tenho muito cara de empresário pra isso, mas tá bom, vamos tentar. Eu acho que eu investiria, porque mas com isso aí eu investiria, mas com certas regras. Entendi. Para mostrar um mundo que as pessoas não veem que acontece por trás. Um mundo, na verdade, real. Porque muitas coisas que a gente pega, digamos assim, no documentário da Fórmula 1 é mais para criar polêmicas do que mostrar o que realmente acontece. Entendi. Né? Claro que eles mostram algumas coisas que acontecem, né? Como o bastidor ali do piloto e tal, mas dentro do fim de semana eles têm uma tendência de polêmica, né? De criar polêmicas ali que às vezes nem existem, né? Mas eu investiria sim, porque acho que o Brasil, o público, às vezes o brasileiro não tem muito noção do que se passa realmente dentro dos bastidores de principalmente pilotos aqui no Brasil, a luta que é para poder transformar investimento, né, patrocínio ali no investimento de carreira, de entrar numa categoria principal, numa categoria forte. Eu faria isso, sim. Você acha que também daria para investir em fotos exclusivas aí para os clientes de momentos icônicos das corridas? Você investiria nisso? Hoje não, porque talvez, né, por exemplo, eu colocaria como a questão da série mais prioridade do que Entendi. isso. Então no momento assim, eu não faria esse investimento. Eu acho que se for para eu fazer, eu acho que eu tentaria fazer para ajudar um legado do automobilismo brasileiro. Uma verdade aí a ser contada. Projetos de fusão entre automobilismo e sustentabilidade. Acho importante, eu investiria. A Porsche, na verdade, hoje, inclusive, ela não na nossa categoria aqui, porque é uma coisa que ainda está em teste, mas na Super Cup, esse ano, se não me engano, na Carreira Cup Alemanha, eles já usam um combustível famoso que a própria Porsche estava desenvolvendo, que é um combustível que faz zero emissão, que é um combustível sintético. Eles já usam isso, está sendo implementado. Eu investiria em alternativas sim, porque é importante. Né? A gente tá falando de situações que no Brasil, no mundo todo, tem uma tendência de prejudicar, né, o meio ambiente. Então, se a gente puder trabalhar em alguma coisa que não perca, né, porque eu acho também importante o automobilismo não sair perdendo, mas também o meio ambiente. Então, Sim. Uma coisa que todos os dois ganhem. Né? E a Porsche, inclusive, está fazendo isso e já implementando. Né? Acredito eu que no futuro aí o Denner, com o pessoal da Porsche, quando tiver essa oportunidade também de implementar aqui, tenho bastante certeza que eles vão tentar implementar. É uma coisa que ainda custa muito, né? Claro, qualquer coisa que você tenta melhorar o meio ambiente custa mais do que o tradicional, é normal. Mas é importante fazer esse tipo de esforço. É um esforço que vale a pena. Você acha que valeria a pena também desenvolver uma linha de simuladores mega avançados aí usando a sua marca? Eu acho que eu passaria no momento, pelo fato exatamente que eu falo. Tem tanta prioridade na frente que eu investiria hoje, né? Tenho amigos, tudo que fazem esse investimento e não estou dizendo que é ruim, eu acho que é muito legal porque eu mesmo utilizo o simulador para me ajudar em corridas. Então, acho importante, mas não seria se eu botasse como uma lista de prioridade, na lista não seria a primeira ou a segunda, sabe? E para o último investimento da noite, uma marca de lifestyle focada em objetos de moda e outras coisas para fãs que querem participar cada vez mais do mundo das corridas. Isso... Não, eu não investiria, não. Eu não faria esse investimento pelo fato de não ter muito também conhecimento. Entendi, dessa área. Acho que é importante também quando vai fazer, você tem que ter um pouco de conhecimento da área. Então,
o fato de eu ser um pouco perdido nisso aí, eu provavelmente não faria esse investimento, não. Infelizmente, chegamos ao final no último quadro, que é o Última Volta Subindo ao Pódio, onde eu quero que você dê o melhor conselho que você conseguiria aí para um jovem piloto que quer seguir aí os passos de piloto internacional. Momentos que eu vivi quando estava no kart, né, cadete e tal, que são momentos que quando você vê que não vai dar muito certo, você pensa em desistir. Eu acho que, independente da situação toda, nunca pode deixar ali de desistir, né? Automobilismo, você vai ter derrotas, você tem que ter isso na tua cabeça. Você vai ter derrotas como você vai ter vitórias. Então, mas desde que você não bote na sua cabeça em desistir, porque você tem a paixão aquilo, né? Você já identifica que tem a paixão. Então, você não colocar na tua cabeça pensar em desistir, por mais que você tropece às vezes 1 ou 2 vezes ou 3, o importante é você se reerguer ali e tentar buscar um resultado, né? E transformar essa coisa negativa em positiva. Eu acho que o conselho que eu daria é que, independente das situações, de todas as adversidades, qualquer perrengue que você passe, você nunca pode colocar na tua cabeça em desistir. Nunca. Acho que desistir nunca tem que ser uma opção. Quando você, claro, faz aquilo que você ama, né? É normal também você chegou a um ponto que você não tem mais a paixão pelo esporte, tudo, né? E você desistir. Mas eu acho que eu já vi muitas, principalmente crianças, né? Que eu já na época fiz coach lá na Europa de kart, tudo. Ter a paixão aquilo, mas por às vezes não estar andando bem e tal, penso em desistir, né? Por às vezes prega coisas na cabeça que não leva jeito e tal, ou o pai mesmo, que às vezes coloca muita coisa em cima. Eu colocaria isso, né? Independente do cenário, vamos lá, uma frase poética, né? Faça sol, faça chuva, chova canivete, você tem que continuar andando na estrada, você não tem que parar, entendeu? Acho que eu botaria assim. Caramba, que ensinamento bom aí pra todos que estão crescendo aí e querem continuar correndo. Antes de nos despedirmos, eu tenho um presentinho pra você aqui. Pera aí, ó. Em nome da Grip Company, aí o seu próprio boné do Yuri Turbo. Espero que você goste. Aí feito com muito carinho por todas as pessoas. Eu tenho uma cabeça grande, né? Tem que ver se vai dar. Ah, vai dar sim, é dos nossos patrocinadores. Ah, legal. Boa. Muito legalzinho, espero que você goste. Ficou grande. Ah, calma aí, né? Eu falei que ia ficar. Aí, prontinho, lindo. Perfeito. E também, em nome da NB Steak aí, um presentinho pra você. Um vale pra você, um acompanhante aí em qualquer churrascaria da NB. Aí em São aí Paulo. Você quer me quebrar, eu já tava evitando carne, você acaba de me dar uma desculpa aqui. É sério, é incrível. Eu provei e eu não queria sair de lá no final. Então já que eu ganhei presente, a gente guardou aqui com carinho. Ah, pô, muito legal. A gente já tava, né? Que legal, mano. Todo fim de semana, copo, que tudo. Demais. Né? Então aí, ó. Boné pra todos vocês aí, ó. Ah, obrigado. A equipe vai amar isso daqui. A gente acabou de fazer. Beleza. Mas acho que o que é mais marcante é o copo mesmo. Ah, com certeza. O copo. Obrigadão, viu? Então, muito obrigado aí pelos presentes. Espero que você também goste aí dos meus presentinhos. Também queria agradecer aos meus patrocinadores aí, a Dinastia e a Atom, por todas as oportunidades. E também a Usual Brinquedos e a Furluck. Nós estamos preparando aí uns projetinhos, vai ser muito legal. Então, fiquem aí de olho. Também agradeço aos seus patrocinadores, né? Eu vou agradecer aí o pessoal da Galácticos aí, que também entrou agora esse ano aí. Uma parceria comigo, a Target Trading, né? Também junto ali na Endurance com o Carlos Campos, a Kingspan, a Colortel, a Dumato, a NHJ, o pessoal da Gastro Service também, que todos aí, né, estão sempre comigo aí, alguns já fazem até, vou botar aí, 4 anos já, né? Então, e é um pessoal para mim que é muito especial. Então, agradecer também eles por botar toda essa possibilidade. Sem eles também eu não estava tendo nem
a chance, a possibilidade de estar correndo uma temporada completa. Então, um agradecimento especial. Os patrocinadores são todos e caramba, hein, que boné legal, hein? Olha que legalzinho. Ó. Caramba, pô. Muito legal, muito obrigado aí por tudo. Espero que vocês tenham gostado e vejo vocês todos no próximo episódio do TurboCast. Tchau, fui!